1802. Vila de Magé, cabeça de corte do Império. A história do Brasil teve início na Bahia. Salvador foi a primeira capital do Brasil. Neste período a Bahia era a região que mais exportava açúcar, considerado na época o produto mais exportado do país. Salvador foi capital e sede da administração do Brasil colonial, até o ano de 1763, quando o Rio de Janeiro foi elevado à sede do vice-reinado. Não esquecendo a importância adquirida pelo seu porto para a exportação do ouro que vinha de Minas Gerais, passava por Magé, onde foi inaugurada no século XVIII, em 1724, o caminho Bernardo Soares Proença. Descoberta histórica nesta restauração em 1992. Os túmulos de Dona Agna Gomes Parada e seu filho Bernardo Soares de Proença. Em Suruí construiu a Ponte Velha, a cadeia pública. O antigo porto e o caminho às Minas Gerais em 1723. Filho honrado e patriota de Suruí. Pro Memória. Instituto Histórico de Magé. Dom Pedro I percorreu o caminho que leva o nome do homem que liderou a sua construção, o sargento-mor Bernardo Soares Proença. O caminho tinha início no Porto da Estrela, Magé, ao fundo da Baía de Guanabara, e subia o curso do rio Inhomirim até alcançar a fazenda do Córrego Seco, hoje centro de Petrópolis, e daí até Ouro Preto. Na variante do Proença é possível ver que algumas pedras são marcadas com cruz. Magé se caracteriza por uma paisagem natural composta por planícies, colinas, morros, manguezais, Serra do Mar ao fundo, matas, rica rede hidrográfica desaguando na Baía de Guanabara, tendo a mesma como porta de entrada. Essa era a visão daqueles que se destinavam a Magé, Petrópolis e Ouro Preto, Minas Gerais, nos primeiros séculos da colonização e ocupação do Brasil. Em Magé foram surgindo fazendas que se dedicavam à atividade econômica predominante alicerçada no plantio e cultivo da cana-de-açúcar, com a presença de engenhos para o fabrico do açúcar e aguardente, ambos localizados às margens dos rios, tendo-se o registro de um dos primeiros engenhos às margens do rio Magé no século XVI. O aparecimento das fazendas foi acompanhado pela presença religiosa materializada nas construções de capelas. A igreja dividia seu território em jurisdição religiosa como freguesias, paróquias ou curatos. No caso de freguesias, estas possuíam a igreja matriz que ligada a ela existiam várias capelas erguidas. Essas capelas serviam como célula inicial de aldeias, freguesias, vila ou cidade. Dentre algumas freguesias que surgiam podemos citar a freguesia de Nossa Senhora da Piedade de Inhomirim. Além da monocultura da cana, desenvolvia-se em menores escalas o plantio de produtos agrícolas como arroz, feijão, milho, mandioca, legumes entre outros. E praticava-se o extrativismo de madeira retirada das matas transformada em lenha. Tanto os gêneros de primeira necessidade quanto a lenha produzida destinavam-se às próprias fazendas, como também abasteciam o mercado consumidor do Rio de Janeiro. Para a realização de tais atividades foi utilizada a mão de obra escrava negra, datando em meados do século XVI o primeiro carregamento de negros que chegou em terras fluminenses. Os escravos cuidavam da limpeza, desobstrução dos mesmos, assim como a abertura de canais, permitindo o transporte da produção agrícola da área e também o recebimento de mercadorias e pessoas que se dirigiam a ela por meio de barcos, lanchas, canoas, saveiros e outras embarcações. Foi através do emprego da mão de obra escrava que se criavam a condição favorável para a navegação nos rios mageenses. Muitos morriam pelos maus tratos. Em 18 de janeiro de 1696, foi criada por alvará a freguesia de Magé, pertencente à vila de Santo Antônio de Sá, atual Itaboraí. Em 1789, Magé foi elevado à categoria de vila.
Vila é um aglomerado populacional de tamanho intermédio entre a aldeia e a cidade, dotado de uma economia quase autossuficiente, sendo o que caracteriza a sua passagem de aldeia para vila, em que o sector terciário, comércio e serviços, tem uma importância relevante, e lhe proporciona alguma autossuficiência econômica, sendo povoação, que não sendo ainda uma cidade, é sede de conselho político ou importante centro setorial econômico, social e cultural, a que foi dada essa categoria intermediária. Magé é uma importante cidade brasileira. Ao tempo de Brasil colônia, em 1802, foi elevada à cabeça de corte, e incumbida pelo vice-rei, Fernando José de Portugal e Castro, de ser responsável pela cobrança de impostos de toda a região dos distritos da vila. O cientista John Lubbock relata em seu livro que a vila de Magé é bem situada a 4 milhas da Baía da Guanabara, possui várias ruas bem arrumadas, muitas casas de superior qualidade, um bom mercado de peixe e uma ótima igreja. De modo geral é uma das localidades mais importantes da vizinhança da capital. Magé em 1810 foi elevada a baronato. Manuel da Fonseca de Lima e Silva, primeiro e único barão de Suruí, foi nomeado ministro da guerra em 1831. Em 1836 ocupou novamente esta pasta e a da Marinha, interinamente. Foi ministro e secretário de Estado dos Negócios do Império de 1 de novembro de 1836 a 18 de março de 1837. Em 1811, Magé foi elevado a viscondado. José Joaquim de Lima e Silva, primeiro e único visconde de Magé. Alguns europeus passaram por Magé, na região do fundo da Guanabara. Entre eles, o alemão Johann Moritz Rugentas. Suas descrições demonstram certo encantamento pela Baía de Guanabara e os arredores da cidade do Rio de Janeiro. Em suas palavras e imagens encontra-se destaque para o Porto da Estrela, Magé, lugar de entroncamento entre o rio Inhomirim e o caminho do Proença, lugar de entreposto das mercadorias que saíam e chegavam no fundo da Guanabara. Sobre o Porto da Estrela, Rugendas descreve: na vizinhança do rio, a primeira aldeia de alguma importância é a do Porto da Estrela, Magé, à margem do Inhomirim, que se joga na Baía do Rio. As mercadorias destinadas às províncias do interior são primeiramente conduzidas, da mesma forma dos viajantes, em pequenas embarcações, do rio ao Porto da Estrela. As contribuições de Rugendas não se deram apenas pela palavra escrita. Entre as suas pranchas, destaca-se a de número 13, onde se encontra uma bela representação do Porto da Estrela. Nessa pintura, o artista europeu destacou um porto com grande volume de pessoas, viajantes, senhores, comerciantes, libertos e escravos. Também animais, cavalos e mulas, utilizados para as viagens que se estendiam até o interior. Registrou também embarcações, cuja função era conectar o fundo da Baía com Magé através do Inhomirim e da Guanabara. Eu gostaria de chamar a atenção para uma cena em segundo plano na imagem. Há uma descrição de 8 escravos barqueiros e estivadores fazendo o carregamento de uma embarcação. Esses barcos estão sendo carregados com mercadorias depositadas em sacas. Havia uma sinalização para uma predominância da produção de alimentos, com destaque para a farinha de mandioca. Nessa mesma estatística, destaca-se que o açúcar era medido e, portanto, transportado em caixas. Da mesma sorte, a aguardente era depositada em pipas. Assim é possível inferir que as mercadorias destacadas por Rugendas eram alimentos, provavelmente a farinha de mandioca que, produzida em Magé no recôncavo da Guanabara, encontrava lugar para abastecer a cidade do Rio de Janeiro e, muitas vezes, era levada para ser comercializada em mercados como Luanda e Benguela, cidades de Angola. Em Guapimirim, Magé na época, Frederick von Martius, naturalista alemão, estudou a flora e a fauna da região a convite de Dom Pedro II. Na época da Guerra do Paraguai, o imperador hospedou-se no local, interessado em avaliar as plantações da quina calisaia de onde se extrai o quinino, medicamento que combate a malária e que seria utilizado pelo exército brasileiro.
Barreira era um nome dado a uma região por onde passavam tropeiros, levando mercadorias para o sertão de Minas Gerais e traziam de lá ouro e pedras preciosas, consolidando a famosa Rota do Ouro que cortava a Serra dos Órgãos até o Alto Soberbo. No século XVIII, bem próximo de onde hoje está a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, o Império determinou a instalação de um pedágio, o primeiro do Brasil, um tipo de barreira alfandegária, daí o nome barreira. No dia 30 de abril de 1854, Mauá inaugura a primeira estrada de ferro do Brasil saindo de Magé em direção à raiz da serra. Depois prolongada até Petrópolis e Areal, marcando o início do surgimento da ferrovia que irá drenar o movimento comercial no transporte de mercadorias e do café, até então realizada pelos caminhos que levavam ao interior e principalmente pelos rios que desaguam na Baía de Guanabara, permitindo o acesso ao porto do Rio, acabando com as dificuldades encontradas para o escoamento das mercadorias. Na transição do Império para a República, Magé continuava com um grande desenvolvimento econômico e social atrelado ao Rio de Janeiro. Magé foi o primeiro município do Brasil a ter integração no transporte, barca-trem. 3 anos depois da inauguração da primeira ferrovia do Brasil e a terceira da América Latina, a Vila de Magé foi elevada à cidade em 1857. A ferrovia foi considerada o maior feito tecnológico no Brasil do século XIX. A cidade também pode ser entendida como o lugar que concentra oferta de serviços culturais, religiosos, ou consumo e que reúne os mais diversos fluxos e atividades humanas. Serra dos Órgãos. A origem do nome em comum é creditado aos primeiros portugueses colonizadores que pensavam que o conjunto dos topos de morros parecia com os tubos de órgãos das catedrais na Europa. Naturalista e diplomata germânico Barão de Langsdorff ficou famoso por sua heróica expedição pelo interior do Brasil, indo de São Paulo ao Pará, via Cuiabá, em toscas canoas pelos rios, no século XIX. Membro da Academia de Ciências de São Petersburgo, foi nomeado cônsul-geral da Rússia no Rio de Janeiro, aqui se instalando em abril de 1813. Adquiriu uma fazenda, denominada Mandioca, na raiz da Serra de Magé, onde, paralelamente às funções de cônsul, exerceu intensa atividade científica. Refratário à escravidão, substitui o trabalho escravo por trabalho assalariado, buscando imigrantes em sua terra natal, a Alemanha. Adepto da policultura, canalizou rios, modernizou engenhos de farinha e milho e construiu fábricas e olarias. Mantinha biblioteca de história natural, museu de nossas fauna e flora e um jardim botânico. Um outro alemão, Conde Ferdinand von Schroeder, era possuidor de uma fazenda, no bairro da Figueira, hoje centro de Magé. No leilão no bairro de Piedade, Magé, eram vendidos os escravos que vinham do Rio de Janeiro, onde o conde alemão adquiriu uma escrava, batizada de Maria da Conceição ou Maria Conga, ou do Congo, país de origem. As relações entre os colonos alemães e os negros não tinham as conotações da relação entre portugueses e eles. Os negros chegaram a ter relações de emprego com os colonos,
mas sem nenhuma conotação escravista. Embora a relação fosse escalonada, branco é branco e preto é preto. Após 11 anos de trabalho, o conde Fernand von Schoenberg alforriou a Maria da Conceição, que vendo o sofrimento do seu povo, criou um lugar de resistência à escravidão, o Quilombo da Maria Conga em Magé. A cidade de Magé possuía 8.268 escravos, foram comprados 555 cativos e vendidos 4.458, falecidos 1.072 e libertos 284. Existiam 6 quilombos na província do Rio de Janeiro nos anos de 1844, 1871, 1878, 1882, 1885 e 1887, inclusive o da Maria Conga, existente até hoje. A Lei 16 de 14 de abril de 1835 criou a Guarda Policial Fluminense com efetivo de 241 homens, voluntários e recrutados a pau e corda. Dada a revolta dos malês na Bahia em 1835, no ano seguinte mais uma companhia de cavalaria da Guarda Policial da província fluminense foi formada para aumentar a vigilância. Com o objetivo de destruir quilombos foi ainda implementada em cada comarca uma esquadra de pedestres submetida ao chefe da polícia. A cidade de Magé tinha a sede da Guarda Nacional, e o 14º Batalhão de Infantaria do Exército. O Estado-Maior era comandado pelo presidente da Câmara, o Tenente-Coronel Dr. Francisco Ferreira Siqueira. Apesar de perseguida, vivendo fugindo pelas matas de Magé e Guapimirim, Maria Conga ainda pôde ver o sonho de liberdade do seu povo ser realizado. Maria Conga, ao cair nas mãos de um senhor de escravos, cita uma célebre frase: "O Senhor prendeu meu corpo, destruiu meus sonhos, mas não conseguiu alienar a minha consciência de mulher negra." Em 1853, foi construído o Trapiche Mauá, localizado no litoral do Largo da Prainha ao lado do Arsenal da Marinha, na cidade do Rio de Janeiro. Era o ponto de partida dos barcos e faluas que faziam a travessia da Baía de Guanabara até os portos de Mauá e Piedade na vila de Magé, a caminho de Petrópolis e da freguesia de Nossa Senhora da Ajuda de Guapimirim. A prainha, Praça Mauá, já era utilizada no século XVII. Ao analisar a lista de estrangeiros que visitaram o Brasil, logo se constata que, entre os inúmeros relatos de viagem, poucos foram escritos por mulheres. E no caso específico de Magé isso ainda é mais raro. Porém, os leitores têm hoje uma grata surpresa ao encontrar nas livrarias a obra de uma parisiense no Brasil, da artista francesa Adèle Toussaint Sanson. Passados alguns anos de sua chegada ao Brasil, tendo já estabelecido uma rede de contatos sociais, Adèle e seu marido foram convidados a passar uma temporada na fazenda de um amigo, localizada em terras mageenses. A estrada, ao sair de Piedade, era quase sem vegetação. Pouco a pouco, aparecem as árvores e, enfim, ladeia-se uma floresta virgem, onde os gritos dos macacos e dos papagaios o vêm lembrar de que está no Brasil. Todo o caminho, então, não é mais que um encantamento. Após 3 horas de viagem a cavalo, Adèle Toussaint chegou à fazenda São José, localizada entre os atuais bairros do Rio do Ouro e Cachoeirinha, no distrito agrícola. De acordo com a Adèle Toussaint, a fazenda possuía cerca de 120 escravos que trabalhavam nas plantações, além de outros que se dedicavam aos trabalhos domésticos. Havíamos trazido da cidade pão para 2 ou 3 dias, depois disso, era preciso passar sem ele até o sábado seguinte. Dia em que se enviava um negro a cavalo a um pequeno vilarejo chamado Santo Aleixo, que tinha um padeiro que se dignava a assá-lo uma vez por semana. Adèle se recorda de seus passeios nas redondezas da fazenda. 2 deles merecem destaque: sua visita a uma fiação de algodão que um norte-americano acabava de instalar na cidade, a fábrica Santo Aleixo. Primeira desse tipo a ser criada na província do Rio de Janeiro em 1847.
Na Fábrica Nacional de Tecidos de Algodão de Santo Aleixo da Vila de Magé, era administrada por Luiz Mourão, de um total de 115 operários. Desde 1847, data do início de sua construção, transformou uma região, antes, essencialmente agrícola, numa área industrial. 120 alemães ajudaram a construir a fábrica e 83 continuaram trabalhando em Santo Aleixo, sendo que quase todos eram menores de idade. Fundada no Brasil no ano de 1848, destinava-se a fabricar roupas para escravos, sacarias, algodão torcido para pavio de velas, barbantes em algodão, cordão para redes e algodão cardado em pastas finas para modistas. Desse modo, trabalha-se com a hipótese de que a fábrica Santo Aleixo possa ser apontada como patrimônio industrial, tanto pela sua significação para a história nacional quanto a local. Chegando à noite, teve de pedir abrigo noutra fazenda, pois já havia escurecido. Na ocasião, acompanhada de seu marido e filhos, Adleto Sanson hospedou-se na propriedade da Viscondessa de Praia Grande, também em Magé. Suas observações sobre a estada na fazenda são incríveis. E para quem pensa que Adleto Sanson, a francesa que visitou Magé, se arrependeu de viver no Brasil, a própria autora dá a resposta. Adquiri a convicção de que, quando se viveu em um país banhado de sol, não se pode mais viver em outra parte. É isso que faz que eu sempre tenha saudade, como dizem os brasileiros, e que desejasse revê-lo mais uma vez antes de morrer.